Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo certo aqui, professor? Você? Tudo jóia. Tudo joinha. Vamos abrir aqui o mentor e já preparar a chamadinha. Dúvidas sobre a aula passada, de ontem? Dúvidas? Não, professor, não. Tranquilo? 21 horas agora, achei que já estava atrasado. Acabou de começar. Aguardar um pouquinho aqui. Boa noite, professor. Você liberou a avaliação para eu poder fazer? Puta merda, esqueci. No final da aula eu vou liberar para você. Daí você faz amanhã, Beleza. tá bom? Tá bom. Assim você não perde a aula. Eu esqueci. Fiquei ocupado hoje com um monte de coisa, acabei esquecendo. Mas fique tranquilo. Vou liberar para você fazer. Tá bom? É o Pedro, né? Que está se fazendo? Isso mesmo, professor. Eu, acabando a aula, eu já libero. Daí eu coloco para você fazer até amanhã às 19 horas. Beleza, obrigado. Ver quantos já somos. Já dá para fazer chamada. Então, vamos lá. Ok. Primeira turminha. Não habilitou para fazer chamada? Que estranho. Que estranho. Nova pesquisa. Notas e faltas. Não está liberando para fazer a chamada. Estranho. Tem algum problema.
É presença geral, porque não tenho como fazer chamada aqui. Sim, Júlia? A Júlia falou comigo, é isso? Ah, ok. Mandei errado. Joia. Então não dá para fazer chamada. Hoje vamos dar aula sem chamada, porque eu entrei lá e deu algum problema que não está liberando para fazer chamada. Ok? Então vamos lá. Conforme eu falei, hoje a gente ia ver marketing cultural. E se tudo correr bem, a gente vê também o marketing. Peraí que eu fiz besteira aqui. Tem que abrir primeiro aqui. Modo apresentação. Vou para gravar. Eu estou gravando. Eu tinha colocado. Ok. Então, olha lá. Marketing cultural. Nós temos algumas especializações do marketing que efetivamente são aplicações do marketing, né? Você usa o modelo da visão geral do marketing em todos eles, como em qualquer outra atividade que você for fazer um planejamento de marketing, um trabalho de marketing. São eles o marketing cultural, o marketing político, o marketing esportivo e o social. E depois tem as novas caracterizações do marketing que estão dentro do contexto do marketing digital. Tá? Mas dentro do contexto do marketing analógico, ou seja, do marketing antes do digital, a gente já tinha essas especializações aí. Então, o marketing cultural, o que é? Qual a maior confusão que existe quando se fala em marketing cultural? Quem faz marketing cultural? Lembra quando nós vimos lá em Fundamentos do Marketing? Ah, vocês não. Vocês não. Lá no começo, que nós começamos da teoria de marketing, nós falamos que o, o marketing, ele surge na medida em que surge a concorrência, como uma forma de estruturar o produto, a empresa, o produto, o serviço da empresa, para que fosse o escolhido dos compradores em relação às ofertas dos concorrentes que estão no mercado. Então, o marketing surge como uma resposta à concorrência que atua no mercado e orienta as empresas na forma com que ela vai estar enfrentando a concorrência. Quando a gente fala de marketing, então, a gente tem que falar como representando uma empresa que está usando as técnicas de marketing para vender o seu produto. Ok? Tá. Então, quem que vende cultura? Algum exemplo? Cinema? Cinema vende cultura. Legal. O que mais que vende cultura? Música? Livro? Revista? Não sei por que meu som está baixo, que eu não estou escutando. O teatro? Teatro,
cinema, que alguém já falou, música, que alguém acho que já falou também baixinho aí, certo? Essas atividades são culturais. Então, quando eu falo em marketing cultural, independente das nomenclaturas que a gente vai ver para frente, quem faz marketing, quem estrutura um planejamento de marketing, profissional de marketing, trabalha para quem? Para quem faz cultura. Então, se eu fui contratado para fazer o marketing de uma orquestra sinfônica, eu vou pesquisar o que o mercado espera de uma orquestra sinfônica, quem realmente quer uma orquestra sinfônica, por quê? Porque a orquestra sinfônica normalmente toca música erudita, música clássica. E tem muita gente que não quer saber disso. Então tem que ver que público está disposto a pagar, por exemplo, para assistir a apresentação de uma orquestra sinfônica. Em que contexto esse público está disposto a fazer isso? Que tipo de música essas pessoas querem ouvir? Onde ela quer ouvir uma orquestra? Eu vou fazer uma pesquisa no mercado para identificar pessoas, perfil de pessoas que gostam de ouvir música erudita, quanto elas estão dispostas a pagar para ouvir e onde elas querem assistir. Então, por exemplo, aqui em Taubaté, a Unital já teve uma orquestra. Taubaté, a apresentação da orquestra era gratuita, porque você não tinha uma quantidade de pessoas suficiente que tivesse disposta a pagar para ouvir ou para assistir a apresentação de uma orquestra sinfônica. Em São Paulo, com 20 milhões de pessoas que tem na grande São Paulo, né, somando as cidades vizinhas, você tem um teatro municipal lá, 2 teatros no máximo que tem apresentação de músicas eruditas. Então, pouca gente. Agora, aqui perto da gente, em Campos do Jordão, tem um festival de música em que as pessoas vêm do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, se hospedam em Campos do Jordão e vivem ali uma semana ou mais, momentos relacionados com a música clássica, com a música erudita. E pagam por isso. Né? Muitas das apresentações não pagam, mas alguma outra paga. Então, quando eu trabalho para uma orquestra, eu tenho que fazer esse levantamento para chegar para o maestro e falar, ó, precisa fazer um programa que tenha músicas mais conhecidas, menos clássicas, né, do que aquelas bem desconhecidas. E para que público nós vamos apresentar, em que momento, em que local, como é que vão estar vestidos os músicos, como é que vão estar arranjado o espaço, e cuida dos detalhes, é um produto que está sendo construído. Para quê? Para vender ingresso, para buscar patrocínio. E por que as empresas patrocinam um evento cultural? Aí tem, nós vamos ver aí alguns detalhes, mas tem o mecenas, né, que vem lá da antiguidade, era um cara que tinha um nome mecenas, em que ele investia em cultura de forma anônima. Então, o mecenas é aquele que investe na cultura sem esperar nada em troca. Então,
eu monto uma estrutura de um evento cultural e vou atrás de mecenas. Vou atrás de patrocinador que queira associar a marca dele com um evento cultural. Então, como a sociedade hoje é cada vez mais crítica e a concorrência mais acirrada, as pessoas preferem comprar produtos de quem se preocupa com cultura, esporte, social, numa competição em que tem dois produtos iguais, preços semelhantes. Uma empresa tem toda uma preocupação sociocultural, a outra empresa não tem. A população mais esclarecida hoje tem procurado premiar a empresa que tem preocupações socioculturais, preferindo comprar o produto dela. Então, eu posso ter empresas que vão investir naqueles eventos culturais que deem visibilidade para ela, para que ela tenha uma imagem institucional favorável, positiva. Só que o Brasil é um país novo, relativamente, perto dos países asiáticos, perto dos países europeus, o Brasil está engatinhando ainda. E que nós não temos uma cultura muito apurada. Temos uma nova cultura em construção, né? Mas ela não está consolidada porque o tempo ainda não foi suficiente para consolidar. Então, as pessoas até topam pagar lá 40, 50, 100 reais, R$1.000 para assistir um show de pagode, para entrar na fila e assistir um show lá do Rock in Rio, para ir para o Lollapalooza, para tal. Mas para pagar, para assistir uma apresentação de uma orquestra, para ir a um museu, para ir a um teatro, as pessoas não estão muito afim, não. Então, enxergando isso, o governo federal falou, tenho que estimular as atividades culturais. E aí, em 86, foi criada a Lei Sarney, que foi aprimorada e virou em 91 a Lei Rouanet, que tem a finalidade de estimular as empresas a investirem em cultura. Então, quando uma peça teatral, uma orquestra, uma banda de música aí qualquer, estrutura o produto e vai oferecer para o mercado, ela antes tinha que tipo de renda? A de bilheteria e patrocínio. Só que o patrocinador fala, pô, vou tirar dinheiro do meu lucro para isso. Nosso empresário brasileiro não tem uma visão muito forte de marketing. Lembra que até a década de 90 o marketing era confundido com propaganda no Brasil. Então, investir em marketing é uma coisa recente. Então, quando você chega e fala, ó, você vai investir aqui, você vai tirar proveito, que a sua marca vai estar associada com a cultura e tal, o cara fala, mas isso aí é imagem institucional, estou mais preocupado em vender meu produto. Então, o governo entra e fala assim, ó, os projetos culturais que se inscreverem na Lei Rouanet serão avaliados. Então, você coloca tudo lá. Quanto vai gastar para ensaiar, figurino, para locomover a peça ou a orquestra de um lado para outro, ajuda de custo para alimentação do pessoal que vai trabalhar.
e manda para o governo. Inicialmente, o governo federal, Lei Rouanet, tem um grupo que analisa o impacto social e cultural daquele evento, verifica se os gastos estão compatíveis, ou se estão superestimando, ou se estão subestimando, e depois de algumas recomendações para ajustes e tal, aquele projeto é aprovado. E aprovado com um determinado valor. Então, estou prevendo que eu vou gastar nesse projeto tanto. E o que a sociedade ganha? Que o ingresso vai ser gratuito, por exemplo. Então, o governo aprova. Aí, ao invés de eu, que sou profissional de marketing da orquestra ou do grupo de teatros, bater na empresa e falar, preciso de dinheiro. Não, eu vou lá e falo, eu estou aqui com um projeto aprovado pela Lei Rouanet, eu posso captar 1 milhão para o projeto. E a lei prevê que você, empresa, pode patrocinar com até 1% do imposto de renda devido. Se é pagar para o governo, 1% você pode investir aqui. E você não vai pagar correspondente a isso de imposto para o governo. Então, quem vai pagar o projeto não é você, é o governo. Ele está delegando a você para fazer isso, porque ele não consegue controlar esse dinheiro. E você patrocinando e querendo tirar proveito da imagem institucional daquele projeto, você vai ter interesse em acompanhar. Então, o governo delega para a empresa, para ela poder patrocinar, ela não vai gastar um tostão com isso. Por quê? Porque ela vai deixar de pagar imposto e ela pode fazer todo o uso do evento para divulgar o seu produto e as suas marcas. Então, olha que legal. É uma lei que estimula as empresas a não precisarem tirar dinheiro do bolso para investir. Elas investem, mas depois não pagam imposto correspondente àquilo que investiu. Tá? Aí, com o tempo, os estados, não todos, mas alguns estados, o estado de São Paulo tem, o Rio tem, não sei quem mais que tem, criaram a lei de incentivo estadual, que é equivalente à lei Rouanet, que é federal, só que na lei Rouanet é imposto de renda. Na lei estadual é o ICMS. Então, a empresa que patrocina desconta do ICMS que ela pagaria para o governo do estado. E alguns municípios têm lei semelhante, que é do ISS, que as empresas têm que pagar, Imposto sobre Serviço. Mesma coisa, inscreve o projeto, tem um edital lá para inscrever o projeto, tem um comitê que avalia e aprova esses projetos, e aí tem a captação. Aí, olha só, o governo começou a enfrentar um problema. Quem vai fazer o projeto? Tem um cara que se especializou em fazer projeto. Mas como é que ele ganha? Ele camufla no meio do projeto dinheiro que vai ser usado para pagar ele. Então começou a ter alguns desvios nos projetos. Aí o governo veio e falou, não, vou reconhecer que quem faz o projeto deve ser remunerado, vou reconhecer que quem faz a captação depois, que vai bater nas empresas e conseguir arrecadar, né, pelo projeto, também tem que ser remunerado. Então hoje, olha só, é possível que um de vocês aí fale, vou trabalhar com eventos culturais. Faz um cursinho pela internet mesmo, entra no site do governo federal, aprende lá
quais os caminhos para inscrever um projeto. E aí você vai oferecer esse serviço para grupos culturais. E ele pergunta, mas quanto é que você vai ganhar? Não, de você nada, vou ganhar do governo. Por quê? A hora que a gente fizer o seu projeto, 5%, vamos supor que você precisa de 1 milhão. Vai ser pedido 1,50 milhão, porque o governo garante lá que quem escreve o projeto e aprova, pelo serviço que fez, merece 5% do valor do projeto. Então, quem faz o projeto é remunerado. Reconhecido pelo governo, para não ter corrupção, não ter nada. Ele vai lá e transparente, de forma transparente, ele é remunerado pelo projeto. Quem faz a captação? Também. Então, quem pega o projeto embaixo do braço e vai bater na porta das empresas para conseguir fazer a captação pelo projeto, também tem um percentual sobre a captação que é para ele. Então, é um projeto muito legal e que depois nós vamos ver que ele migrou para alguma coisa semelhante para incentivar o esporte e para incentivar atividades sociais. Agora, a gente ouve falar aí, né? Ah, o governo atual acabou com a Lei Rouanet. Não é verdade. Tanto que se vocês entrarem no site, né, e quero fazer inscrição de um projeto na Lei Rouanet, vai ter lá um link para você entrar, tem um tutorial para você ler e aprender como é que você faz projeto, e assim por diante, e você pode inscrever. O que aconteceu foi que, por que a Lei Rouanet foi criada? Para estimular novos artistas, para estimular aquelas atividades culturais que não tem apelo econômico para a pessoa estar disposta a pagar para assistir. Então, como ninguém está disposto a pagar para ver uma orquestra sinfônica, então é porque ninguém quer, não vou fazer. Quando você está trabalhando com o mercado privado, é isso que acontece. Mas quando você está trabalhando com o mercado público, governamental, o governo, a despeito das pessoas valorizarem ou não, ele tem que estimular a preservação da cultura. Precisa investir. Então, a Lei Rouanet foi criada para isso, para aquele grupo de teatro que está começando, né? Para aquele cineasta que tem um roteiro interessante para a sociedade e que está começando, não tem patrocinador, para aquela banda que está se formando e que precisaria ser incentivada para conseguir vencer as barreiras do mercado, para viabilizar a orquestra sinfônica, viabilizar grupos de música de câmara, bandas. Só que, quando você tem uma população meio que escravizada pela ignorância, né? Nós temos uma população de mais de 85% dos brasileiros que são analfabetos funcionais. Ele até sabe ler alguma coisa, mas ele não tem vocabulário para interpretar o que está por trás do escrito. Então, como é que você mede analfabetismo funcional? Você dá um texto simples para as pessoas e vê quantas delas conseguem responder meia dúzia de perguntas sobre o texto, ou seja, conseguem interpretar o texto. 85% dos brasileiros não conseguem interpretar textos simples, textos básicos. Depois tem um percentual que consegue interpretar os básicos, mas que não consegue interpretar textos mais elaborados. E uma elite intelectual que tem vocabulário
e capacidade para ler a maioria dos textos e interpretar. Por que a maioria? Porque você entra numa seara na área médica, que tem termos muito específicos, na área jurídica, que tem termos muito específicos, e a pessoa se depara com palavras que ela nem conhece. Tudo bem que você vai no dicionário e vê o que é, mas de pronto, ler e entender, tem textos que são bem difíceis. E aí vem até uma crítica super favorável para as igrejas evangélicas. Eu não sou evangélico, mas a igreja evangélica tem algumas atividades que são muito importantes para minimizar o efeito do analfabetismo funcional. Por quê? Porque as pessoas são convidadas a ir estudar a Bíblia, por exemplo. Independente do que tem na Bíblia, lá é religioso, independente do que está lá, o ato mais importante de estudar a Bíblia é a interpretação do texto. Até porque a Bíblia é escrita por parábolas. Então tem que ter uma interpretação sobre o que está escrito. E isso exercita pessoas muito simples, que tiveram uma formação muito simples acadêmica, que por manter uma atividade todo domingo, ou todo sábado à tarde, ou um dia da semana à noite, se reúne lá e alguém lê a Bíblia e daí vão interpretar aquilo, alguém ajuda a interpretar para as pessoas saberem o que aquela parábola queria dizer, assim por diante. Então, olha só, uma atividade como essa é muito importante para melhorar a capacidade de interpretação de texto das pessoas. Mas o que aconteceu com a lei foi que é muito mais fácil você aprovar um projeto de 10 milhões para alguém conhecido do que aprovar 20 projetos de 500 mil para quem é desconhecido. Então, o que começou a acontecer é que aquela lei que foi criada para estimular a cultura começou a ser usada como moeda de troca para apoio político. Então, o que a gente viu aí nos últimos anos foram denúncias de aprovação de projetos da Lei Rouanet que não tinha nada a ver com a origem da lei. Por exemplo, eu tenho 59 anos, eu cresci ouvindo o pessoal da Tropicália. Quem era? Gilberto Gil, Caetano Veloso, a irmã do Caetano Veloso, Betânia. Toda essa turma aí, eu cresci ouvindo esse pessoal. Pessoas que lotam ou lotavam ginásios, lotavam espaços. Já tinha um apelo econômico enorme. E, de repente, você entra lá, qualquer um pode entrar na Lei Rouanet e ver que projetos tem aprovados lá. Aí você começa a ver projetos de Maria Bethânia, Gilberto Gil, Caetano Veloso, o outro lá, Buarque de Holanda, esse é o primeiro nome dele, Luan Santana, Daniela Mercury, fortunas aprovando o projeto. E um ou outro projeto aprovado de quem é desconhecido, que era o que era a razão da lei. A lei é para estimular novos grupos. Então, o governo vai e olha, peraí, a lei não foi criada para isso. Acabou a lei? Não, está aberta.
Só que esse pessoal que tem apelo econômico, ele já tem condição de fazer um show e vai ganhar dinheiro. Ele não precisa que o governo dê dinheiro para ele. E se ele chegou já na época de aposentar, ele tem que viver como aposentado. Se ele não tem mais público, aí ele tem que viver como aposentado, como todo mundo. Diminuir o público, vai fazer show menor, né? Mas provar a Lei Rouanet para eles não é justo. E a população brasileira até desconhecia isso, porque era muito restrito, né? Quem tinha acesso à lei. Então, hoje, voltou a ter uma coisa interessante. Até por sinal, esse aluno aqui, ó, o Luiz Gustavo Perillo de Moraes, é filho da professora Vânia Moraes. E ele que fez esses slides aqui. Nesses seminários que eu dou, né, eu pego as melhores apresentações e junto 2, 3, melhoro alguma coisa, acrescento alguma coisa, tiro outra, e dou o crédito para o aluno que fez aqui. Ó. Então, esse aqui é uma mistura da apresentação do seminário do Gustavo e um outro seminário da Ana Paula Aragão, outra aluna. E o Luiz Gustavo, quando fez isso aqui, ele era estagiário numa empresa de São José chamada TMZ, se não me engano. E o que essa empresa faz? Ela representa grupos culturais. Então, na época, ela representava a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Então, eles ajudavam a fazer projetos de incentivo para a orquestra, submetia ao governo, ia buscar a aprovação disso, vai atrás da captação e, com isso, viabiliza a Orquestra Sinfônica. Agora, eu tenho uma aluna do curso de publicidade, eu acho que é publicidade, não, relações públicas, que trabalha na mesma empresa. E a empresa continua trabalhando para essa TMZ, onde ela trabalha, continua trabalhando lá para a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. E agora ela expandiu e está promovendo com a Fundação Vicentina Aranha em São José um evento de dança. Então, os grupos de dança se inscreveram no edital, 180 grupos se inscreveram, 40 foram selecionados, e agora vai ter um evento de música clássica, balé, esse outro tipo de dança, jazz, tudo patrocinado por lei de incentivo, em que essa empresa aprova o projeto e vai buscar a captação e viabiliza o evento. Tá certo? E, normalmente, quando acontece isso, né, a população participa do evento gratuito. Né? Então, quem está pagando o custo todo é a lei de incentivo, e aí as pessoas acabam não pagando para participar desses eventos culturais. Por quê? Porque o Brasil ainda está longe de ter uma cultura apurada em que as pessoas separam dinheiro para ir numa peça, para ir numa mostra de dança. É muito pequeno o público brasileiro que tem dinheiro e que tem disposição de fazer esse tipo de participação. Então, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura Federal, é uma boa, a estadual é uma boa e a municipal é uma boa. É uma enorme oportunidade para profissionais da área de comunicação que se especializam em marketing cultural, por exemplo, né, de estar fazendo isso. Agora, tem um outro lado. Vamos supor que eu trabalho na LG e a LG tem um orçamento de 1 milhão por mês para investir em marketing.
Só que ela investe em marketing ostensivo, propaganda. Aí chega um diretor e fala, não, vamos fazer o seguinte, ó. A propaganda a gente tem que continuar fazendo, mas vamos tirar 100 mil desse 1 milhão aí para a gente patrocinar eventos culturais. Então, vamos deslocar uma pessoa da área de marketing. O marketing vai continuar trabalhando com marketing ostensivo, propaganda. Mas uma pessoa vai vir aqui, ó, e vai cuidar dos nossos projetos culturais. Ah, mas aí a LG faz projeto cultural? Não. A LG vende celular, geladeira, televisão, mas não vende cultura. Mas aí, a pessoa que foi escolhida tem lá 100 mil por mês. Ela faz o quê? Abre inscrição para grupos culturais, apresentarem projeto. Ela monta uma comissão dentro da empresa para avaliar os projetos e escolher os projetos que têm a ver com a forma de ser da LG. E aí, ela vai patrocinar esse projeto. Imagina, se ela conseguir projetos que têm lei de incentivo, ela não vai gastar os 100 mil. Então, o que era para cuidar de 1, 2 projetos, pode ser a alavancagem para cuidar de muitos projetos, para patrocinar, porque ela patrocina e recebe o dinheiro de volta porque ela tinha lei de incentivo. Patrocina um outro, recebe o dinheiro de volta porque tinha lei de incentivo. Então, ela vai se tornando uma investidora. E aí tem que ter alguém para administrar esse relacionamento dos profissionais de marketing das atividades culturais com ela, com essa pessoa, que vai estar ligando a marca da LG aos eventos, fortalecendo a imagem institucional da empresa. Tá? Então, se alguém chegar assim, fulano de tal faz marketing cultural na LG. Não. Quem faz marketing cultural é quem trabalha com cultura. A LG se aproveita dos eventos culturais, patrocina esses eventos para melhorar a imagem institucional dela. Melhorando a imagem institucional da LG, ela vende mais celular, mais geladeira, mais televisão, mais isso, mais aquilo. Tudo bem? Eu procuro insistir muito nessa questão, por quê? Porque é a maior confusão que acontece. Daqui a pouco vocês vão ouvir falar, no esporte acontece também, né? A Crefisa faz marketing esportivo. Quem faz marketing esportivo é o Palmeiras, que vendeu o patrocínio para a Crefisa, que quer associar o nome dela com o Palmeiras para ela ter um fortalecimento da imagem institucional dela. Mas ela não faz marketing esportivo. Okay. Dúvidas? Não? Então vamos em frente. O marketing cultural pode contribuir para a conquista e manutenção de uma boa imagem institucional dos seus patrocinadores. Então, olha só, quando eu faço marketing cultural de qualidade, eu melhoro a imagem institucional de quem me patrocina. Porque ele me patrocina, as pessoas olham e falam, puxa vida, aquela empresa está por trás desse evento cultural sensacional. E aí, com isso, a empresa ganha imagem. Por exemplo, o Rock in Rio, eu não acredito que ele tenha lei de incentivo. Acho que não. Mas você vê lá, Heineken, patrocinador master do Rock in Rio. Por que ela tem interesse? Porque aquele monte de totem que tem lá, a propaganda dela aparece junto com a propaganda do Rock in Rio e tal,
fortaleceu a marca da Heineken no Brasil. Hoje é a cerveja mais cara e a mais desejada pelos brasileiros. Tomou o lugar das cervejas nacionais até. Então, ela conseguiu isso com muita propaganda, marketing tradicional, mas patrocinando Lollapalooza, patrocinando o Rock in Rio, patrocinando o show de artista famoso que vem para o Brasil, e com isso ela fortalece a imagem institucional dela. Para que serve? Para que o artista não vá para o teatro e apresente uma peça para um teatro vazio. Então, ele teria que cobrar ingresso para as pessoas irem, as pessoas não estão dispostas a pagar para ver uma peça, então ele iria investir e não ia ter retorno. A lei de incentivo é para lotar o teatro sem que as pessoas tenham que pagar muito ou não tenham que pagar nada para ir. Então, nós temos o ponto de vista do produtor, do artista, do criador. Certo? Então, o produtor é alguém, o artista, primeiro, né? O artista. O produtor é aquele que vai organizar o artista. O produtor é um profissional de marketing, porque ele vai orientar o artista na vestimenta, na peça ou nas músicas que ele vai tocar, né? Como é que vai ser a estrutura dele e tal. O produtor faz isso. Certo? E tem o criador. Então, vamos ver, né, para frente. Motivos para as empresas investirem. Agora, para outro lado, né? Eu preciso de alguém que patrocine meus eventos culturais. Então, primeiro, necessidade de diferenciação das marcas. Ganho da imagem institucional. Eu quero fortalecer minha imagem institucional. Diversificação do mix de comunicação, né? O que é diversificar? Eu já estou investindo em propaganda na TV, no rádio, no jornal, na internet. Vou pegar parte desse dinheiro e vou investir em cultura. Estou diversificando meu mix de comunicação com o mercado. Necessidade das empresas se posicionarem como socialmente responsáveis. Então, é aquilo que eu falei. A sociedade está ficando cada vez mais exigente, né? E como o mercado hoje, quem escolhe de quem vai comprar é o comprador. Antes não, mercado com pouca oferta, quem manda no mercado é quem vende. Agora não, com muita oferta, quem manda no mercado é quem compra. Então, se eu posso escolher de quem eu vou comprar, como os produtos são muito iguais, eu vou comprar de quem é socialmente responsável. Então, essa característica faz com que as empresas tenham uma propensão maior a buscar, patrocinar eventos culturais. Ok? O marketing cultural pode ser... Opa, não andou o slide, por quê? Pode fortalecer a relação da marca com o seu público por meio de ações culturais. Então, a LG, patrocinando um evento cultural, ela fortalece a marca junto ao seu público por meio daquele patrocínio. As pessoas olham e falam, nossa, a LG, ela não pensa só no lucro, tá? Ela está investindo em cultura. Então, as pessoas ficam mais propensas a querer comprar o produto dela. O consumidor está cada vez mais seletivo, já falei, né? E aí tem um dado aí de pesquisa. Segundo a pesquisa apresentada no site da revista Época, realizada pela consultoria Edelman Earnings Brand, divulgada em 2017, já antiga, 4 anos atrás, revela que 57% dos brasileiros dizem consumir ou boicotar marcas de acordo com seu posicionamento perante a questões socioculturais. 61% acreditam que as marcas podem fazer mais para resolver os problemas socioculturais do país do que o próprio governo.
E é verdade, o próprio governo já assumiu isso há muito tempo. Como existe uma burocracia muito grande e não tem uma garantia, porque não dá para controlar, se o governo mandar dinheiro para o Estado mandar para o município financiar eventos culturais, esse dinheiro se perde ao longo do caminho. Tem muito desvio. Então, o governo delegou para a sociedade civil a gestão de projetos culturais. Certo? Então, as empresas que patrocinam acabam sendo cogestoras desses benefícios fiscais que o governo libera para investir em cultura. O que eu tenho nesse conjunto todo de coisas? Assessoria de imprensa, administração de projeto. Então, por exemplo, aquela TMZ, né? O que ela pode oferecer para os artistas, para os produtores culturais, assim por diante? Oferece assessoria de imprensa, porque a hora que você leva uma peça para o pessoal ser entrevistado na televisão, imagine a divulgação que tem daquela peça e dos patrocinadores que estão por trás. Enorme. E isso você tem que mostrar para o patrocinador que é uma vantagem que ele tem. A administração do projeto, né? Escrever o projeto e acompanhar para que ele seja executado. O artista não tem muito jeito para isso. A produção gráfica associada ao projeto, a produção audiovisual, produção de eventos, pesquisa de opinião pública, marketing e planejamento de comunicação. Então, são atividades. Conceitos associados à cultura. A cultura está ligada a todos os aspectos de uma realidade social, todo conhecimento que é aprendido e partilhado dentro de um determinado grupo, ou seja, dentro das crenças, valores, formas de comunicação e expressão. A cultura pode ser relacionada com inúmeras atividades humanas, ou seja, a nossa evolução está associada a uma evolução cultural. Então, ela adquire um papel importante para contribuir para a compreensão, reprodução e transformação do sistema social nas empresas. Quando a gente fala em marketing cultural, nós temos essas características aí para destacar. Eu posso aplicar a visão geral do marketing dentro de um projeto cultural? Sim, totalmente. Eu vou pesquisar o mercado, ver o que o mercado quer ou não em aspecto cultural e desenvolver o produto. Ah, mas então, se não tiver lei de incentivo, não dá? Não, claro que dá. Eu posso desenvolver um projeto de marketing cultural para a Maria Bethânia. Fala, vamos ver o que o público acha da Maria Bethânia. O público com 45 anos para mais é admirador das músicas da Maria Bethânia. Então, se a Maria Bethânia fizer show em São Paulo, quantas pessoas estariam dispostas a assistir o show dela? E pagarem? Tantos mil ou milhões. E quantas as pessoas estão dispostas a pagar? Tanto. Certo? E aí, ele identifica São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, ou Recife, Salvador, sei lá. Faz uma estimativa de público que pode participar, vê quanto custa para montar uma estrutura de show, contrata empresas para vender ingressos. Então, você pode fazer o marketing da Maria Bethânia. Você fala, mas o público jovem não vai querer ir no show dela. Mas o público jovem nem tem dinheiro para pagar muito. Ele vai no show não sei de quem para pagar 40 contos, 50.
Uma elite tem condição de pagar mais caro. Agora, o público que já tem 50 anos, 60 anos, que foi seguidor de Maria Bethânia e tal, né? Esse pessoal já está aposentado, já tem uma vida mais tranquila e tal, ele tem dinheiro para pagar. Então, você não vai conseguir aprovar uma lei de incentivo como Maria Bethânia. Agora não, antes aprovava. Mas ela tem cacife, tem história, tem qualidade para vender ingresso. Eu vi a Luísa agora, mandou uma mensagem aqui, agora não, faz tempo, 9 minutos. Isso só acontece devido ao estímulo pobre em valorização da cultura, sendo que em países do primeiro mundo, cultura é o segundo setor de maior rentabilidade para o governo. Mas por que será que o Brasil não é? Então, Luiz, eu sou muito crítico em relação a tudo isso. Por quê? Se a gente não consegue nem que as pessoas saibam fazer regra de 3 na matemática, se elas não conseguem interpretar um texto simples, como é que eu vou fazer a pessoa valorizar uma música erudita, por exemplo, que para a pessoa chegar a tocar, ela estudou desde os 5 anos de idade, dedicando lá 3, 4, 5 horas por dia, abriu mão de várias coisas, estudou uma coisa que tem a ver com o passado, não tem apelo. Então, quando se compara com a Europa é o berço. Não, não é devido a baixo investimento da educação. Então, eu também achava isso, certo? Também achava. Mas é mentira. O Brasil investe tanto na educação quanto qualquer país de primeiro mundo. Okay? Só que nós criamos um paradigma, que eu não sei se eu já fiz essa pergunta aqui, que é o seguinte: nós criamos um paradigma que o professor recebe pouco, que não é valorizado, certo? E não é verdade. E na escola pública mesmo, eu vou te afirmar aqui, vocês não acreditem em mim. Vocês vão pesquisar o que eu vou falar agora, para vocês tirarem sua conclusão. Vocês vão na escola Anglo, não é? Que em Taubaté tem a escola São Luís, que é Anglo, tem o Anglo mesmo, e eu acho que agora até o IDESA virou Anglo, se não me engano. Vai lá. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui. Você pode me dizer quanto ganha um professor aqui? Não precisa falar aqui professor, mas fala para mim, qual o menor salário de alguém que dá aula aqui e o maior salário? Certo? Aí você vai no progressão, pergunta a mesma coisa. Aí você vai na SAAD, pergunta a mesma coisa. Quanto ganha o professor? Todos eles são privados. Estou falando para você pesquisar no privado. E aí, vocês, Luiz, eu sei que são. É escola privada que eu estou falando mesmo. Escola privada. E ver o salário dos professores da rede pública. Eu acho que eu tenho aqui o de Taubaté. Os professores da rede pública. Eu fiz o levantamento uma vez e eu acho que eu tenho aqui. Vou ver se eu consigo rapidamente achar aqui para mostrar isso para vocês. Nós somos enganados com esse discurso de que se investe pouco na educação brasileira. Quer ver? Deixa eu colocar aqui. Salários.
municipal. Não, pensei que ia ser mais fácil. Não achei. Mas olha só. Vou afirmar e vocês vão verificar se é verdade ou não. Um professor recém-formado entra para dar aula na prefeitura de Taubaté, ou de Tremembé, de Caçapava, certo? E ele entra ganhando para trabalhar meio período, 4 horas por dia, R$ 2.500 a R$ 3.000. Se ele trabalhar 8 horas por dia, ele ganha 5, 6 mil reais. A cada ano trabalhando no serviço público, ele aumenta o salário dele porque tem anuênio. E depois de 20 anos tem a sexta parte. Então vai aumentando todo ano o salário. Ok? O professor da iniciativa privada, essas particulares que eu falei, ganha salário. Não tem progressão automática como tem nas públicas. Então, a gente é levado a crer que professor é mal remunerado. Eu vou afirmar para vocês uma coisa totalmente diferente. Com relações públicas que se formam. Professor, desculpa interromper o senhor, mas não é questão de salário de professor. Eu estou falando de investimento em estrutura de escola. A estrutura da escola pública é, muitas vezes, muito melhor da escola privada. Ah, professor, não vem falar que é melhor não, porque não é, professor. O problema Não é. é que as pessoas não dão valor e tem muito mais destruição na escola pública do que na privada. Porque se destruir o banheiro da escola privada, o pai é chamado para pagar. Na escola pública, não. Se destruir a carteira na escola privada, o pai é chamado a pagar. Na escola pública, não. O governo brasileiro investe fortunas, igual qualquer país de primeiro mundo, na educação, e eu afirmo isso porque eu trabalhei 6 meses nessa atividade no MEC. Não só o governo federal coloca dinheiro para caramba, como o estadual e o municipal. É muito dinheiro. Só que nós criamos um paradigma de que a educação é mal remunerada e tal. E é mentira isso. Mentira. Eu estou afirmando e afirmo isso na frente de qualquer um. E provo. Estou afirmando para vocês. Não precisa confiar em mim. Faz essa pesquisa que eu falei para você. Entra no site Transparência da Prefeitura de Tremembé. Nem pega Taubaté. Tremembé é uma cidadezinha. E vai ver o salário do professor da escola pública e depois vai nas escolas privadas que eu falei e vê quanto ele ganha. Ele ganha igual ou mais que o da privada. Menos, nunca. Mas essa é uma discussão que é longa. Foi criado já na cabeça das pessoas que a educação é um lixo no Brasil. É um lixo resultado, isso é verdade. Mas o investimento não é, não. Tem muito dinheiro na educação. Tá? Deixa eu ver, alguém escreveu ali. A Júlia. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, professor. Foi colocado um entorno de 25% a menos. O que é o entorno? Eu não entendi o entorno. A menos em educação desde 2019 até o ano de hoje. Tá, ok, mas onde? Porque o orçamento do MEC continua em 130 bilhões, 25% do orçamento. Professor, nas notícias recentes que eu assisti na TV, eles anunciaram os cortes na educação, congelamentos de verbas e o corte de investimento em pesquisa científica. Ah, mas isso ainda é escola pública, não é escola básica, é escola superior. Agora, eu já falei aqui para vocês, esse assunto eu não vou aprofundar, porque eu acho que eu já falei sobre isso.
Eu estou lembrando que eu já falei. Para estudar, R$ 1.000 por mês. Eu nem sei se é 1.000 ou um pouco a mais, em média, R$ 1.000. Tá certo? Um curso de 2 anos custa 24 mil, de 4 anos custa 50 mil, 48, custo de 5 anos dá 60. A Universidade de Taubaté não tem outra fonte de renda a não ser pagamento de mensalidade. Então, o que investe em vocês é o que vocês pagam. E eu já falei para vocês aqui que eu tenho estudo que mostra que as universidades públicas 60 mil para se formar. Isso é a média, porque tem universidade pública e cada aluno custa 1 milhão para se formar. E quem paga é o orçamento público que nós pagamos. Então, dinheiro tem. A forma com que ela é usada. Certo? Mas, como eu falei, não é o nosso tema. Marketing cultural. Incentiva a cultura, o governo criou um incentivo porque nós temos 1% da população que tem nível superior, hoje está pulando para 2%, 3%, mas está pulando ainda. Nós temos 10% da população que ganha tem renda familiar acima de tem renda familiar menor do que R$ 2.000. E quem tem esse tipo de limitação financeira, mal consegue pagar para sobreviver, quanto mais para investir em qualidade. Esse é de um país culto, e o nosso país não é. E por que que não é? Por que que a educação tem tanto dinheiro e não evolui? Porque não é interessante para quem está no poder mudar essa realidade. Quanto mais nós formos ignorantes, mais fácil é nos controlar. Então, esse é o maior problema que nós temos. Não é falta de dinheiro. Certo? Então, e outra coisa, essa situação que foi criada e tal, foi um dos maiores problemas que nós tivemos na educação. Por quê? Porque hoje você não precisa estudar. Você entra lá, participa para fazer um concurso e tal, você não sabe fazer regra de 3. Tá certo? Eu tenho empresa, eu ia contratar pessoas, eu dava um teste básico. Duas ou três regras de 3, probleminha básico de, uma dúzia de ovo custa tanto, eu quero comprar meia dúzia. Quanto é que vai custar? Pôr um verbo numa frase. Tudo perguntinha básica. E 90% ou mais não conseguia. Esse é o problema da nossa educação. Não dá para ser educado, ter qualidade de educação, sem estudar. E hoje as pessoas não querem saber de estudar. Quem estuda está ficando na. Então, marketing cultural tem esse conceito que eu falei. Tá cortando minha fala para vocês aí? Sim. Marina, Vinícius, Vitor, vocês estão acompanhando o que eu estou falando? Tá meio cortando aí, professor.
Eu estou vendo aqui que está chovendo muito, a internet parece que está ruim, né? Toda hora aparece aqui má qualidade do sinal. Tá? Sinto aí. Alguém tem dúvidas sobre o marketing cultural? Senão eu vou passar para outro. Vamos falar de marketing esportivo, que também tem bastante a ver com o tema que a gente está tratando. A Milena me respondeu que cortou um pouco, sim, e tranquilo no marketing cultural. Então, vamos interromper esse. Já interrompi. E vamos colocar aqui o marketing esportivo. Besteira. Que besteira, peraí. Cancela. Compartilha. Aqui. Ok. Então, lá. Eu vou tirar a minha imagem aqui para ver se melhora a internet. Ok? Pessoal, vou tirar a minha imagem, vou só falar para ver se melhora um pouco aí, ó. Pronto. Ok. Vocês continuam me ouvindo, né? Sim. Sim. Então, vamos tentar ver se assim influencia menos a internet e vocês pelo menos me escutam. Então, olha lá. O marketing esportivo tem uma característica semelhante ao marketing cultural. Ou seja, eu tenho alguém que pratica esporte, que produz esporte, e que, para bancar, para manter aquela atividade, precisa de dinheiro. Então, quando você vai, por exemplo, lá para os Estados Unidos, você pega lá a NBA. A NBA é uma franquia, uma, uma liga em que mantém lá os 10, 12 times de basquete americano e que existe toda uma estrutura de marketing por trás. Por exemplo, para estimular o surgimento de novos atletas, os clubes da NBA fazem a seleção nas universidades e colégios dos melhores atletas que tem. Então, tem olheiro espalhado pelo Brasil, pelos Estados Unidos inteiro, procurando os atletas que estão se destacando. Isso faz com que, primeiro, desde o ginásio, lá, desde o colégio, os esportistas já sejam valorizados. Então, os colégios são estimulados a manter times de basquete, de vôlei, de várias coisas. Mas vamos pensar em basquete, que é a NBA. O pai, desde que nasce, é aficionado por basquete, já leva no médico para ver se o filho vai crescer, se precisa de adubo para o filho, né? De algum remédio para o filho crescer mais, sei lá. E tem campeonatos regionais, estaduais, nacional, entre colégios. Aí, as universidades têm cota de bolsas para esportistas, assim como tem para cientista, mas tem para esportista. Então, uma forma de você
conseguir uma vaga numa universidade americana é praticar esporte e ser bom. Então, os caras treinam muito. E, diferente do Brasil, quando ele termina o colégio, ele vai para a universidade praticando esporte. No Brasil, outra falha que nós temos, né? Quando você faz 17, 18 anos, ou você segue o esporte, ou você vai para a universidade. Eu nadei até os meus... Aí não batia muito tempo para treinar, parei de treinar. Meu filho jogava futebol. Com 18 anos, foi para a faculdade, 17 para 18 anos, parou de jogar bola. Por quê? Porque no Brasil o esporte não é uma coisa que anda junto com outras atividades, certo? Os esportistas que se destacam, a maioria não estudaram. E quem estudou, sabe onde? Nos Estados Unidos. Por quê? Porque o atleta que se destaca aqui consegue vaga nas universidades americanas, porque lá o esporte universitário é altíssimo nível. Eles são os caras que estão treinando para ir para a Olimpíada, para Mundial, para tudo, está na universidade. E aí tem um belo dia lá, né, que os olheiros apresentaram as estrelas espalhadas pelos Estados Unidos, e daí tem lá um show dentro de um teatro, de um ginásio, em que os representantes dos times estão ali, e aqueles caras que os olheiros indicaram vão estar ali sendo disputados a preço de ouro, chama draft, né? Em que o time tal conseguiu o fulano de tal, o outro conseguiu tal. Então, existe toda uma estrutura que começa lá no ginásio, filtra para o colégio, filtra para a universidade, e da universidade saem os caras que vão ser as estrelas da NBA. Assim como acontece a mesma coisa no beisebol, acontece a mesma coisa no futebol americano. Aí, outro dia, não sei quem falou, os americanos só são bons naqueles esportes que só eles têm, futebol americano, beisebol, basquete. Você está sonhando, né? Porque os Estados Unidos, nas Olimpíadas, ou está em primeiro ou segundo em toda a Olimpíada. Se pudesse levar mais de 2 representantes por categoria, os Estados Unidos teria, às vezes, prova só de americano competindo na Olimpíada. Porque o índice deles tem 10 caras que têm índice melhor do que os caras que estão disputando a Olimpíada. É que é limitado a 2 representantes por país. Por isso que os outros participam. E a seletiva americana acaba tendo resultados melhores do que os resultados mundiais. Por quê? Por exemplo, aquele Michael Phelps, que é um fenômeno da natação. Ele treinava num clube que tinha 5.000 nadadores. Só que tinha outros 20 clubes desses nos Estados Unidos. Aí, para você pegar em 100.000 nadadores, pegar 10 para representar o país, que seja de alto nível, aparece. Então, as atividades esportivas também dependem de investimento, tá certo? E nos Estados Unidos, esse investimento vem da iniciativa privada, porque os caras ganham muito dinheiro com isso. Agora vai começar o NBA, né? A nova temporada. A venda de patrocínio para televisional jogos, os patrocinadores de quadra, patrocinador de material esportivo e tal, são verdadeiras fortunas que esses caras pagam. Então, lá, o esporte é incentivado. Os esportes amadores, certo? As escolas incentivam porque ela ganha ponto junto ao governo, porque ela não é só formadora de conhecimento, mas de cidadão. As universidades ganham ponto, todo mundo ganha ponto. Então, o ponto aí é mais incentivo, mais investimentos, tá?
Quem não tem resultados, tem auditoria para verificar por que não tem resultado, é retirado o investimento. Ou seja, todo mundo trabalha pensando que uma sociedade guerreira, porque o americano, se fosse nos dias da Grécia Antiga, seriam os espartanos. Eles têm o exército mais forte do mundo, eles têm as equipes de esporte mais fortes, porque o esporte acaba sendo uma espécie de guerra sem matar ninguém. Você mostra sua soberania por meio do esporte. Você tem os melhores atletas, você também tem os melhores soldados. Então, o esporte simula as guerras. O futebol americano, por exemplo, é uma batalha. Então, nos Estados Unidos, o esporte é tratado de forma natural. No Brasil, vamos ver. Aparece um atleta. Esse atleta é endeusado. Mas não é porque teve um investimento que levou muita gente a treinar e por isso surgiu um. Não, é alguém que viu como possibilidade de vida mudar a realidade da vida dele, né? E segue a linha do atleta. Ele vê, apareceu um treinador, ele vai e fala, ó, se você fizer isso, você vai. Daqui a pouco os caras estão disputando campeonato nacional, internacional, consegue bolsa para estudar fora do Brasil e tal, e vão. Por quê? Porque nós não temos uma tradição no Brasil de investimento no esporte. Certo? Mais outro problema. As federações no Brasil são verdadeiras, como se diz, feudos, em que passa da mão de um para o outro e os caras têm o controle do dinheiro que é destinado para eles, porque tem dinheiro, o governo investe também, só que fica na mão dos caras. E chega muito pouco na mão de atleta para estimular o esporte. Já teve denúncia de atletas em relação a isso, aí começou a mudar um pouco, o vôlei começou a se destacar, hoje o vôlei, se pegar os últimos anos, os últimos 20 anos de resultado do vôlei no Brasil, ele é superior aos resultados do futebol. Certo? Então, o vôlei hoje é a menina dos olhos em termos de resultados do Brasil hoje. Deixa eu ver, alguém fez comentário ali. A Luísa, só tem incentivo para futebol, masculino ainda, que não sai do penta. O incentivo do futebol no Brasil, eu não vejo muito como incentivo. Eu vejo o seguinte, que futebol, qualquer criança quando nasce, né, já recebe uma bola para brincar. Se for homem, então, bola, e o pai ainda vai estimular aí no campinho de terra, jogar bola no asfalto mesmo, na porta da casa, tal. Então, é um esporte que é muito disponível no Brasil. Certo? O clima favorece tudo, então tem muita criança jogando bola, né? Onde você tem muita gente praticando, tem chance de aparecerem melhores jogadores. Estamos vivendo uma crise hoje, por quê? Porque a Europa começou a levar os jogadores muito jovens embora do Brasil. Então, ele não forma uma carreira aqui, e lá com seus 22, 23, 24 anos, é que ele vai jogar fora. Tem muito jovem que está indo para fora com 15 anos, 16 anos. Então, nós estamos numa crise que a seleção brasileira tem mais da metade dos jogadores que nunca nem foram conhecidos no Brasil, já foram jogar fora do Brasil, não sabe como é que é jogar o estilo brasileiro, joga o estilo europeu, né, que é bem diferente. Tá? Então, o esporte no Brasil é um problema. Tá? Dentro dessa linha, de novo, federações, ligas, confederações são panelas, são feudos que estão na mão de algumas pessoas. O governo foi e falou, poxa vida,
eu não tenho condições de administrar o dinheiro que vai para o esporte, assim como eu não tenho condições de administrar o dinheiro que vai para a cultura. Então, hoje, existe lei de incentivo ao esporte igual da cultura. Seria a Lei Rouanet, que não chama Lei Rouanet, de incentivo ao esporte. Eu conheço um pouco essa lei porque meu filho jogava bola, como eu falei. E aí, eu comecei a ajudar os times da cidade, cheguei a cuidar da categoria de base do Esporte Clube Taubaté, um grupo de pais, 3 ou 4 pais, eu era um deles. E aí, eu vi a lei de incentivo ao esporte. E eu cheguei a estudar, fui em encontros da lei de incentivo, fui para o Rio de Janeiro e tal. Chegamos a escrever um projeto, o projeto era muito legal, pra vocês terem ideia. Só para ter ideia, eu vi que tinha 10 times em Taubaté, tinha mais times, mas 10, que poderia ser considerado a elite do futebol amador em Taubaté, um em cada bairro aí, né? E tinha campo de futebol, e a federação do campo do esporte amador, futebol amador, exigia que o time tivesse categoria de base. Tinha que ter um time para disputar o campeonato de jovens, né? De idade menor. E eu fiz um projeto junto com outros caras do seguinte, pegar os 10 campos de futebol, escolher 10, investir para melhorar vestiário, melhorar, fazer uma cozinha legal, cuidar do campo, fazer uma arquibancada, cuidar. Contratar um treinador para cada time desse, para cada campo desse, um nutricionista para fazer a nutrição dos 10 campos, preparador físico para os 10, contratar médico para fazer exame dos jogadores, psicólogo e tal, ou seja, uma estrutura. Aí teria em cada campo a de 7 a 9 anos, 9 a 11 anos, 11 a 13, 13 a 15, 15 a 17. De 2 em 2 anos. Ou seja, time de futebol de campo tem 11 jogadores, mais 11 reserva, então 22 jogadores no mínimo, vezes 5, cada campo deles teria 110 garotos sendo treinados. Com peneira, com escolinha e tal, para ter esses times. Um campeonato mantido constante na cidade, para esses times disputarem. Um acompanhamento de escola, ou seja, uma das pessoas contratadas era para verificar o desempenho escolar de cada jogador, porque se não tivesse desempenho escolar, não podia disputar, não podia participar. Ele tinha que estudar. E aí, desses 10 times, formar a seleção da cidade e aí construir um centro de treinamento com 5 campos oficiais e mais 5 reservas para quando um estivesse sendo usado, o outro está descansando a grama, com alojamento próximo de uma escola, para daí sim pegar os melhores e treinar e formar um time da cidade, criando aí a base do futebol. Okay. Era um projeto que custava por ano 1 milhão, nem lembro direito, mas vamos chutar que fosse 1 milhão. Tinha todas as chances de aprovar, né? Só que precisava ter um clube, uma entidade no Brasil, né, aqui em Taubaté, que tivesse com toda a documentação em dia. E, por incrível que pareça, não tinha nenhuma com documentação em dia. Nem quando eu fui cuidar da categoria de base do Taubaté, o Taubaté também estava sem a documentação em dia. O que é isso? São exigências do governo para que você, para poder inscrever um projeto, você tem que ter pago os seus impostos, tem que estar tudo em dia.
Então, para você se inscrever, você tem que acertar a sua documentação. E aí, não consegui ninguém que fizesse isso. E aí, meu filho fez os 17 anos dele, parou de jogar bola, e eu parei de cuidar disso aí. Certo? E a última coisa que eu consegui fazer foi estimular a molecada que, com 17 anos, não tinha pai com condições de dar escola ou tal. E estimulei muitos garotos que, com 16, 17 anos, comecei a estimular a, na hora que fosse prestar serviço militar, né, seguisse carreira. Fosse ser cabo, sargento, fazer curso para cabo, sargento, e você pode ficar 7 ou 8 anos lá. Nesses 7 ou 8 anos, você com salário de cabo ou sargento, que acho que é uns 2.000, 3.000 reais, a pessoa conseguia fazer a vida dela e até pagar uma faculdade e tal. E consegui que 3 ou 4 seguissem essa linha. Mas tivemos decepções também, né? Garotos que, quando acabou os 17 anos, que tinha gente cuidando deles, né? Que a gente cuidava, cuidar no sentido de estar sempre junto e tal, alguns acabaram morrendo, né? Um garoto que era muito legal e tal, logo depois que fez 18 anos, acabou morrendo, né? Se envolveu com coisa ruim e acabou morrendo. Então, tem a lei de incentivo. E para vocês terem ideia, já faz quanto tempo? Meu filho está fazendo 28, 29 anos, então já faz 11 anos que eu não trabalho mais com isso. Até hoje, eu recebo da Petrobras, do governo, informações que eles estão abrindo edital para inscrever projeto de esporte. Então, tem muito projeto de esporte. O time de vôlei daqui de Taubaté tinha projeto de esporte. O de handball tem. Dentro da Unital, a Atlética da Medicina tem projeto de incentivo do esporte aprovado. Então, você fala assim, os caras são filhinhos de papai, tem treinador, tem mesmo, eles têm treinador de tênis, de futebol, de beisebol, de ping-pong, de natação, de tudo. E ficam no pé dos alunos para participar e se dedicar. Aí você fala, mas como é que eles conseguem pagar tudo isso? Aí agora eu descobri, né? Meu filho estuda lá. Falou, não, pai, os caras têm lei de incentivo ao esporte aprovado. Então eles se inscreveram para participar de campeonato da Intermed, né? Tem tanto nacional como internacional. E aí, como representa o Brasil, representa a cidade e tal, conseguiram aprovar a lei de incentivo, fazem a captação e com isso eles têm dinheiro para manter os times das diversas modalidades de esporte lá da medicina treinando e ativos para participar de campeonatos. Tá? Então, olha só, aqui na cidade, na Unital, fiquei sabendo que tem aprovado projeto de incentivo ao esporte pela Atlética da Medicina. Do mesmo jeito que na cultura, quem é que faz o projeto de marketing? Alguém que trabalha com esporte. Então, nós vamos ver o Palmeiras. Eu falo muito do Palmeiras, porque a Crefisa já tem mantido patrocínio há muito tempo com o Palmeiras. Se você perguntar para mim quem é o patrocinador do São Paulo, que eu torço, eu não sei, né? Que andou mudando muito o patrocinador, e o que vem mantendo o patrocínio é a Crefisa no Palmeiras. Então, eu lembro mais dela. O Palmeiras tem uma equipe de marketing lá, né? Que, algum tempo atrás, o Palmeiras, em crise, montou uma equipe de marketing que foi analisar e levantou todos os pontos positivos do Palmeiras. Quantos campeonatos paulistas, quantos brasileiros, quanto isso, quanto aquilo. E até uma das crises que o Palmeiras tinha é que ele não tem campeonato mundial. Já chegou até a disputar, mas não ganhou. Então, montaram um grupo lá de trabalho para estudar por que o Palmeiras não evoluiu. E esse grupo acabou vendo o seguinte, precisam fazer algumas parcerias. Então, a primeira que eles fizeram foi com o Visa, né, cartão de crédito, no chão, e construíram uma arena
em que é feito de tal forma que pode ter shows, tem shopping dentro do estádio, tem várias coisas para transformar não num campo de futebol, mas numa arena de eventos. Futebol é um deles. E a Visa patrocinou isso e tem um contrato lá de 30 anos, sei lá, com o Palmeiras. Aí, mostraram tudo que era o projeto do Palmeiras e foram atrás de patrocínio. Então, mostrou tudo. Quem fez o projeto? O pessoal de marketing do Palmeiras. E foram atrás de patrocínio. Aí chegou na Crefisa e falou, ó, nós temos isso, temos patrocínio master aqui, tem um patrocínio tal, tem isso, tem aquilo. A Crefisa foi e assumiu o patrocínio master do Palmeiras. Então, ela tem posição de destaque na camisa, nos letreiros em volta do campo, no boné do jogador, naquele painel que tem para entrevista, o back alguma coisa, que eu esqueci o nome. Então, eles têm tudo isso em troca do dinheiro que eles colocam no Palmeiras. Agora, a Crefisa, vocês sabem o que a Crefisa vende? Alguém sabe? Alguém sabe o que a Crefisa vende? Crédito. Crédito consignado. Sim? Não? Crefisa é financeira. Ela vende crédito, vende dinheiro. Ela utiliza o esporte, o futebol mais especificamente, o time do Palmeiras, para fortalecer a imagem institucional dela. Então, ao invés dela fazer uma propaganda que entra no meio de uma programação e atrapalha a programação, ela entra na cabeça das pessoas sem a pessoa perceber que você está assistindo um jogo durante 90 minutos e cada vez que aparece um close do jogador, aparece Crefisa. Cada vez que aparece alguém sendo entrevistado, aparece Crefisa. Ou seja, ela vai entrando na cabeça. Então, de novo, de um lado tem quem faz esporte e do outro lado quem patrocina esporte. Ok? E aí, como no Brasil só consegue patrocínio para o futebol, para o vôlei e para sei lá mais o que, como é que faz com os outros esportes? O governo criou a lei de incentivo para que o time de rugby de São José dos Campos possa montar um projeto de marketing, aprovar esse projeto junto ao governo e captar dinheiro das empresas que vão recuperar esse dinheiro, deixando de pagar imposto para o governo, e vão associar a sua marca a um projeto de esporte, valorizando a imagem institucional da empresa. Ok? Dei uma pesquisada sobre os dois temas, marketing cultural e esportivo, já deu nosso horário aqui, a internet está muito ruim, está interrompendo toda hora aqui, e na próxima aula eu continuo falando de esporte e fazendo associação do esporte com a cultura, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação? Senhores? Tem alguém ainda aí? Sem dúvida, professor.